Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje falar um pouquinho sobre futebol, sobre o Campeonato Brasileiro que está nas últimas rodadas, momento decisivo, é aquele momento em que a onça vai beber água, é a hora da verdade. E nós tínhamos até o domingo 4 times que buscavam o título de campeão brasileiro. Eram São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo e Internacional. Como todo mundo sabe, o São Paulo liderou por um tempo o campeonato, dando esperanças ao torcedor que iria sair da fila e novamente conquistar o título. Porém, como eu já vinha falando desde o início da contratação dele, Fernando Diniz não era treinador para o São Paulo. Ele tem a cara da derrota. Não combinava com o São Paulo. Então não adiantou aqueles belo futebol apresentado na final do Campeonato Paulista, nas últimas rodadas, antes da pandemia, que iludiu os torcedores e depois a liderança. Eu sempre dizia, infelizmente não vai vingar. Fernando Diniz não é treinador para o São Paulo. Ele não é um treinador que tem cara de ser campeão. O time vai cair de produção a qualquer momento e acabou acontecendo. Começou a perder jogos. Aquela eliminação na Copa do Brasil para o Grêmio foi o primordial, pois a partir dali o time não se achou mais e tomou aquela goleada histórica para o Internacional no Morumbi. Uma goleada de 5-1 que entrou para a história como sendo a maior goleada do confronto entre as duas equipes. Um clássico nacional que já decidiu Libertadores, era sempre um jogo pegado, disputado, mas aquele dia ficou uma barbadinha, uma mão com açúcar para o Internacional, que só não fez mais, acho que por respeito à história do São Paulo. Mas no domingo, São Paulo deu adeus ao título brasileiro ao perder para o Atlético Goianiense. E como consequência teve a demissão do treinador que já estava no aviso prévio há muito tempo. Acho que desde a derrota desde a eliminação para o Lanús na Copa Sul-Americana ele já estava no aviso prévio. Então, com essa derrota para mim o São Paulo deu adeus e vai disputar uma vaga na Libertadores. E tem que abrir o olho, porque o Fluminense já está vindo logo atrás do retrovisor, apenas 2 pontos atrás do tricolor paulista. Se o São Paulo não abrir o olho, pode perder a vaga direta nos grupos e disputar uma pré-Libertadores. E aí, meus amigos, não sei não, hein? Olha, eu acho que, dependendo de quem pegar, não passa não entra na fase de grupos. E se entrar na fase de grupos, tomara que pegue um grupo fácil para pelo menos passar para as oitavas de finais, porque se pegar um grupo mais difícil como foi em 2020, não passa da fase de grupos com esse time que está aí. Porque os caras não querem jogar. Eu acho que tem que ver um treinador que bote esses caras para jogar a bola. E no Brasil hoje eu acho que o único treinador que poderia fazer isso talvez fosse Renato Portaluppi ou o próprio Abel Braga, né? Aliás, Abel Braga e Internacional é que vão decidir o futuro dos treinadores no Brasil, pois eu acredito que se o Inter for campeão brasileiro, Abel Braga fica no Colorado, pois ele é identificado, é ídolo da torcida. Quando ele chegou em Porto Alegre, ele foi abraçado pelos torcedores colorados que recepcionaram ele lá no aeroporto. Ou seja, o que o Muricy é para o São Paulo, o Abel Braga é para o Internacional. Então eu acho que talvez o Abel Braga fique no Internacional sendo campeão, ou até mesmo se não for campeão, porque o que esse cara já fez aqui, conquistou os principais títulos do Internacional, e ainda conquistou vitórias importantes em Grenais, como em 1989, na semifinal do Campeonato Brasileiro daquele ano. O Internacional disputou contra o Grêmio a semifinal. Era o chamado Grenal do século. Quem vencesse iria para a final. O Internacional venceu de 2-1 de virada no Beira-Rio e foi disputar a final do título contra o Bahia. Perdeu, é claro, mas entrou para a história ao vencer aquele clássico. E o comandante era Abel Braga. Libertadores de 2006 e Mundial, o comandante era o Abel Braga. 2020, Internacional vence o Boca Juniors na Libertadores na Argentina, treinador Abel Braga. Internacional vence o Clássico Grenal após 11 jogos sem saber o que a vitória, treinador era Abel Braga. Então o homem está marcado na história do Internacional, é identificado, é torcedor do Inter. Ele mesmo fica muito feliz quando está aqui, dá para perceber no semblante e no olhar dele, quando ele está treinando outros times, ele não tem essa mesma felicidade que ele sente ao estar aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio. Então, o Internacional e Abel Braga é um casamento perfeito, como o Muricy e São Paulo também sempre foi um casamento perfeito e com muitos bons frutos, né? Então, eu acredito que Abel Braga fique no Inter e com isso
os dirigentes do Internacional irão ligar para o espanhol Miguel Ángel Ramírez e vão agradecer a ele pela fidelidade e vão dizer, cara, pode aceitar o convite do São Paulo e treinar o time do Morumbi. Eu acho que vai ser isso que vai acontecer. Então, talvez nos próximos dias, Miguel Ángel Ramírez possa ser anunciado pelo São Paulo. Ou, no mais tardar, Thiago Nunes pode ser o novo comandante do tricolor paulista, se optarem por treinadores aqui do Brasil. Essa é a minha opinião, eu acredito que seja isso, mas pode mudar. Temos aí o Villa-Lobos, que também está sendo cogitado, mas o salário é muito alto, então com isso eu acho que pode impossibilitar a vinda dele. O Renato Portaluppi não tem o contrato dele, termina após a final da Copa do Brasil. Até o momento ele não disse se fica ou não fica. Se ele for embora, pode sobrar um treinador, um grande currículo aí para treinar, quem sabe, o São Paulo. Apesar que eu acho que se o Flamengo não for campeão brasileiro, Rogério Ceni é demitido e talvez o Flamengo busque Renato Gaúcho e aí o São Paulo contrata o Rogério Ceni, que é bem possível que possa acontecer. Talvez o presidente de São Paulo esteja esperando isso, né? Definir o Campeonato Brasileiro para contratar ou não Rogério Ceni, o mito da torcida São Paulina. Mas voltando agora às nossas projeções para o Campeonato Brasileiro, São Paulo deu adeus, vai disputar uma vaga na Libertadores e ficar de olho no Fluminense que está vindo logo atrás. Para mim também, Atlético Mineiro deu adeus ao título ontem à noite, quando perdeu para o Goiás. Para mim agora está 6 pontos atrás do Inter, acho que não conseguem mais buscar. Tá certo que tem jogos que mais fáceis, teoricamente, e o Internacional tem confrontos diretos, como o Flamengo também tem. Com isso, ainda mantém uma chance do Atlético Mineiro de ser campeão, mas são remotas, na minha opinião. Para mim, o Campeonato Brasileiro vai ficar entre Internacional e Flamengo, assim como foi no ano de 2009, quando essas duas equipes chegaram forte até a última rodada, decidindo quem seria o campeão, e foi decidido ali nos últimos minutos, né? Com o gol do Flamengo, naqueles últimos minutos, onde decidiu o Flamengo como campeão brasileiro de 2009. Eu acredito que será essa a disputa, não sei se até a última rodada, dependendo dos resultados da próxima rodada, talvez decida ser até antes, dependendo do resultado de hoje. Hoje, Flamengo e Vasco se enfrentam, e Internacional enfrenta o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time encardido que dá muito trabalho para o Internacional, que há mais ou menos 6 anos não vence em Curitiba, na arena onde será o jogo de hoje. Então, situação complicada para o Inter, então talvez possa não conseguir um resultado positivo com o Atlético Paranaense, mas o Flamengo tem um clássico contra o Vasco e o Vasco costuma complicar a situação para o Flamengo. Lembra-se do ano passado, aquele 4-4 fantástico, maravilhoso do Maracanã? Pois então, foi mais ou menos por essa rodada. Então eu acho hoje que dá Atlético Paranaense e Vasco. Acho que tanto Flamengo e Inter acabam perdendo. Aí com isso dá um pouquinho de esperança para o Atlético Mineiro, mas eu acredito que não vai muito longe. E nas próximas rodadas, Flamengo e Internacional vão decidir palmo a palmo quem vai conquistar o Campeonato Brasileiro. Como eu não sou de ficar em cima do muro, eu já vou dizer o que eu acho. Para mim, acho que o campeão brasileiro vai ser o Internacional de Porto Alegre. Sim, eu acho que depois de 41 anos a equipe colorada vai voltar a ser campeão brasileiro. Por quê? Está no bom momento, está numa lua de mel com o treinador, o Inter cresceu no momento que tinha que crescer, cresceu no momento certo, liderou a competição por um tempo, perdeu pontos depois, mas voltou a se recuperar no momento que deveria se recuperar, no momento certo. Futebol é assim, futebol é momento, e o momento hoje está com o Internacional. Então, se nada fugir do normal, se nada acontecer como aconteceu, por exemplo, em 2005, aquela história toda daquele pênalti, Internacional tem tudo para ser o novo campeão brasileiro após 41 anos de jejum. Essa é a minha opinião, eu acho que vai dar Internacional. O Flamengo vai ficar com o vice-campeonato, Atlético Mineiro em terceiro e talvez o São Paulo ali em quarto, brigando com o Fluminense. Mas volto a dizer, se não abrir o olho, o Fluminense passa e rouba a vaga do São Paulo na Libertadores na fase de grupos. Então, gente, é isso aí. Vamos esperar agora então os próximos capítulos, as próximas fases do Campeonato Brasileiro. Vamos saber como vai ser a rodada de hoje, quem vai estar dando passos mais largos rumo ao título.
Para mim, disputa Internacional e Flamengo. E para você? Você acha que é Flamengo e Internacional que estão disputando o título? Atlético Mineiro tem chances ainda? O São Paulo remotamente consegue reverter essa situação? Se reverter não vai ser a primeira vez, mas eu acho que mas em tempos idos tinha time, tinha comandante. Hoje não tem nada disso, infelizmente. Tem bons jogadores que, se quisesse, poderiam jogar, se tivesse vergonha na cara, mas coisa que eles não têm. Então, disputa do Campeonato Brasileiro, Internacional e Flamengo. Atlético Mineiro chegando por trás ali. De quem não quer nada, pode complicar. A situação, não acredito muito não, mas pode chegar. Com um bom mineirinho, pode chegar. Então, pessoal, é isso aí. Então, se você gostou, dá um like aí, compartilha, divulgue para mais pessoas o nosso canal, também no YouTube, Nelson Lopes Goulart. Vamos sempre trazer conteúdos para vocês aqui, vamos sempre bater um papo aqui com vocês aí, nossos inscritos e nossos seguidores da nossa página. Então, um forte abraço e até a próxima vez aí para nós falarmos também de futebol e de outros assuntos do momento aqui pelo Brasil e pelo mundo. Forte abraço, pessoal. Fiquem na paz.